Olha, o clima na Gávea hoje não é para amadores. E o que eu tenho para te falar agora vai fazer o seu sangue ferver, porque ninguém aguenta mais essa história de vender o futuro do Flamengo por qualquer caminhão de dinheiro que venha da Turquia ou de qualquer outro canto do mundo. E o torcedor rubro-negro está cansado de ser feito de palhaço enquanto a diretoria fala em gestão profissional, mas parece que esquece que o futebol se ganha dentro das 4 linhas e não apenas na planilha do Excel do senhor Luiz Eduardo Baptista, o nosso BAP, que assumiu prometendo mundos e fundos, mas que agora se vê diante de uma encruzilhada que pode simplesmente destruir o planejamento tático do técnico Felipe Luiz, que tanto tem lutado para dar uma cara para esse time e manter a nossa defesa sólida como um verdadeiro paredão. A notícia que caiu como uma bomba no ninho do urubu hoje envolve o nome do nosso xerife, o homem que dá o sangue em cada dividida, o zagueiro Léo Ortiz, que se tornou peça fundamental no esquema do Felipe Luiz e que agora está na mira do futebol turco, com uma proposta que chega a valores astronômicos, mas que para nós, torcedores que estamos no sol e na chuva, não vale nem um centavo se o resultado for a perda da nossa competitividade em um ano onde a cobrança por títulos é maior do que nunca. Estão falando em 185 milhões de reais por Léo Ortiz, e eu te pergunto se o dinheiro vai entrar em campo para dar o bote certeiro ou para fazer a saída de bola com a classe que só o Léo Ortiz tem demonstrado desde que chegou e assumiu a responsabilidade de honrar esse manto sagrado que pesa toneladas para quem não tem personalidade. O que o BAP e o Fábio Palmer precisam entender de uma vez por todas é que o Flamengo não é balcão de negócios para salvar orçamento de quem já é bilionário, porque a gente sabe muito bem que o clube tem dinheiro em caixa e não precisa se desfazer de um jogador do calibre do Léo Ortiz só para mostrar serviço para investidor ou para dizer que fez a maior venda da história de um defensor no Brasil. Porque o que a gente quer é taça no armário e não superávit em conta bancária, enquanto o Felipe Luiz fica sem opções no banco de reservas para montar uma zaga que passe segurança para a nação. O José Boto chegou com aquela banca de diretor técnico europeu, mas agora ele tem que provar que conhece a alma do Flamengo e que sabe que o Léo Ortiz não é apenas um nome na lista de ativos, mas sim o coração da nossa defesa. E perder um jogador assim no meio de um planejamento sério é assinar um atestado de incompetência total da gestão BAP, que prometeu um Flamengo nível Premier League, mas que parece estar mais interessada em vender os nossos craques para clubes de segundo escalão da Europa. Imagina só o Felipe Luiz tendo que explicar para a torcida por que o Léo Ortiz foi embora, por causa de uma proposta que, apesar de alta, não garante que vamos conseguir repor a altura com a mesma velocidade necessária para não perdermos o ritmo nas competições que estão pegando fogo. Léo Ortiz é o tipo de jogador que não se encontra em cada esquina, e a diretoria do Flamengo precisa parar de tratar o futebol como se fosse uma simples corretora de valores, pois a paixão do torcedor não tem preço. E a revolta nas redes sociais já mostra que se o Léo Ortiz sair sem uma reposição imediata de nível mundial, a batata do BAP vai assar mais rápido do que ele imagina. O Flamengo é gigante e não pode se apequenar diante de euros e liras turcas quando o que está em jogo é a nossa hegemonia no continente e a confiança de um grupo que acredita no trabalho do Felipe Luiz, mas que precisa de respaldo da diretoria para continuar rendendo o máximo. Se o Léo Ortiz for vendido por esses 185 milhões, a gente exige que cada centavo seja reinvestido em alguém que chegue com a camisa 8 ou 9 da Europa para decidir jogos e não em apostas que podem ou não dar certo daqui a 2 anos, porque o Flamengo é para hoje e a vitória tem que ser agora. A torcida está de olho no Fábio Palmer e no José Boto porque a paciência acabou e a era Landim ficou para trás, justamente para que o Flamengo desse um salto de qualidade e não para que continuássemos sendo o celeiro que exporta talento e importa dor de cabeça para o treinador. Léo Ortiz representa a segurança que a gente não tinha há muito tempo, e vê-lo saindo pela porta dos fundos por causa de dinheiro é um tapa na cara de cada rubro-negro que comprou a ideia de que o BAP traria a modernidade definitiva para o clube. Nós sabemos que o mercado é agressivo e que o Léo Ortiz pode se sentir atraído pela vitrine europeia, mas o Flamengo tem que ter poder de retenção
e mostrar que ser campeão aqui vale muito mais do que ser apenas mais um em um campeonato periférico na Europa. A negociação está em curso e a exigência do Flamengo é clara. Ou pagam o valor integral à vista, ou o Léo Ortiz não veste outra camisa que não seja a nossa, mas a gente sabe como essas coisas funcionam nos bastidores, e o medo de que o BAP ceda à pressão financeira é real e assustador. Felipe Luiz já deu o recado internamente de que conta com o Léo Ortiz para ser o pilar da equipe, e qualquer movimento contrário a isso será visto como uma traição ao projeto técnico que está sendo construído com tanto suor. A nação não vai aceitar passivamente a saída do Léo Ortiz se não houver um plano de contingência que traga um nome de peso imediato, porque estamos cansados de promessas de gestão que, no final das contas, só visam o lucro e esquecem o grito de gol. O valor de 185 milhões pode parecer muito, mas para o Flamengo atual, isso tem que ser apenas o ponto de partida para grandes investimentos e não um motivo para enfraquecer o elenco titular. Léo Ortiz tem mercado, e isso é óbvio pela qualidade técnica dele, mas cabe ao BAP mostrar que o Flamengo é destino final para grandes jogadores e não apenas uma ponte de passagem. A cada minuto que passa, a ansiedade aumenta, e as notícias que chegam de que o negócio pode sair a qualquer momento deixam o torcedor em estado de alerta máximo contra essa diretoria que parece estar brincando com fogo. Léo Ortiz se adaptou ao Rio de Janeiro e entende o que é ser Flamengo, e perder essa identidade em troca de números é o maior erro que o BAP pode cometer logo no início de seu mandato definitivo. Se o José Botto é realmente o mestre do mercado, ele que trate de segurar o Léo Ortiz ou de trazer alguém que faça a torcida esquecer essa venda em 24 horas. Caso contrário, a pressão no Maracanã vai ser insuportável para quem está nos gabinetes climatizados da Gávea. O Flamengo não precisa mendigar venda de jogador, e o Léo Ortiz merece respeito pela postura profissional que sempre teve, mas o clube tem que ser maior do que qualquer interesse individual. Estamos falando de um patrimônio esportivo que o Felipe Luiz lapidou para ser o capitão sem braçadeira desse time, e agora querem levar o nosso porto seguro por causa de uma montanha de dinheiro que muitas vezes some nos corredores do clube sem que a gente veja o resultado prático. BAP, você prometeu excelência, então prove que excelência é manter os melhores e não vender o Léo Ortiz na primeira oportunidade que aparece do exterior. A torcida do Flamengo é a maior do mundo, e a nossa voz tem que ser ouvida antes de qualquer martelo ser batido nessa negociação que envolve o Léo Ortiz e o nosso futuro imediato nas competições de elite. Não aceitaremos menos do que a glória eterna, e para isso precisamos de guerreiros como o Léo Ortiz em campo, comandados pelo Felipe Luiz, e não de uma diretoria que se curva diante do primeiro cheque alto que aparece na mesa do Fábio Palmer. Léo Ortiz é Flamengo, e o Flamengo precisa do Léo Ortiz para continuar sendo o terror dos adversários aqui na América do Sul, e qualquer coisa diferente disso é um retrocesso que não permitiremos sem luta. A nação está pronta para cobrar, e se o Léo Ortiz sair, o BAP vai sentir o peso da nossa revolta em cada jogo e em cada canto desse país, porque o Flamengo é sentimento e não apenas negócio, e o Léo Ortiz faz parte desse sentimento agora. Continuação do fluxo de pensamento visceral. Pensa comigo, como que o Felipe Luiz vai dormir tranquilo, sabendo que o Léo Ortiz, que é o cara que organiza a saída de bola, o cara que antecipa a jogada, pode simplesmente sumir do mapa? O BAP fala em transparência, fala em choque de gestão, mas o torcedor está vendo é um choque de realidade negativa. O Flamengo hoje fatura bilhões, a gente tem patrocínio de todo lado, o estádio próprio está saindo do papel e ainda assim querem vender o Léo Ortiz por causa de 185 milhões? Isso é dinheiro de pinga perto do prejuízo técnico que a saída dele vai causar. O Léo Ortiz não é um zagueiro comum, ele é um craque de bola que joga de terno. Se ele for para a Turquia, o nível do nosso sistema defensivo cai 50% na hora. E o Felipe Luiz sabe disso. Ele já foi jogador de altíssimo nível na Europa. Ele sabe que não se substitui um cara como o Léo Ortiz com qualquer zagueiro de Série B
ou com promessa da base que ainda não está pronta para a pressão do Maracanã, lotado cobrando o título mundial. O Fábio Palmer e o José Botto precisam entender que a gente não aceita mais esse papo de oportunidade de mercado. A oportunidade de mercado para o Flamengo é ganhar tudo. E para ganhar tudo, você precisa do Léo Ortiz no seu elenco titular absoluto. O torcedor não quer saber se a conta bancária do clube está bonita, o torcedor quer saber se a rede do adversário vai balançar e se a nossa defesa vai ficar intransponível com o Léo Ortiz comandando a linha de 4. A revolta é grande, porque a gente sente que a diretoria está testando a nossa paciência. Se o Léo Ortiz sair, a cobrança em cima do BAP vai ser algo que ele nunca viu na vida dele, nem nos tempos de oposição. O Flamengo é movido à paixão, e vender o Léo Ortiz é negociar a nossa esperança de um 2026 histórico. O Filipe Luís merece ter os melhores à disposição. E o Léo Ortiz é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores zagueiros que já vestiram essa camisa nos últimos 10 anos. Não podemos deixar isso acontecer de forma passiva. Temos que gritar, temos que cobrar nas redes sociais, temos que mostrar para o BAP que o Léo Ortiz é inegociável por esse valor. 185 milhões não pagam a segurança que a gente sente quando vê o Léo Ortiz desarmando o atacante adversário com aquela elegância. O futebol turco, que me desculpe, mas o lugar do Léo Ortiz é aqui, levantando taça com o manto sagrado e sendo ovacionado pela maior torcida do planeta. O José Botto que se vire para encontrar dinheiro em outro lugar, que venda quem não está rendendo, mas que mantenha o Léo Ortiz focado aqui no Rio de Janeiro. O planejamento do Filipe Luís não pode ser jogado no lixo por causa de uma proposta que, no fundo, só interessa aos empresários e ao balanço financeiro do BAP. O Flamengo é para ser campeão, e Léo Ortiz é sinônimo de vitória. A narrativa continua com foco total na permanência e no peso da camisa. E se você acha que eu estou exagerando, é só olhar os números. Desde que o Léo Ortiz assumiu a titularidade, a média de gols sofridos despencou. O Filipe Luís encontrou nele o parceiro ideal para qualquer outro zagueiro do elenco. Ele faz os outros jogarem melhor. Isso não tem preço, BAP. Isso é valor imaterial. O Fábio Palmer tem que ser firme, tem que chegar para os turcos e falar. O Léo Ortiz não sai por menos da multa rescisória e ponto final. Se não for assim, a diretoria está assinando um termo de que o Flamengo é um clube exportador e não um clube protagonista global, como o BAP tanto gosta de encher a boca para falar nas entrevistas coletivas. A gente quer o Flamengo nível Premier League, não quer o Flamengo alimentando o campeonato turco com os nossos melhores talentos. Léo Ortiz é seleção brasileira, Léo Ortiz é elite, e o Flamengo tem que se comportar como elite também. Chega de amadorismo disfarçado de gestão profissional. Se o Léo Ortiz for vendido, quem o BAP vai trazer? Vai trazer outro jogador para a gente ter que esperar 6 meses para adaptar? O Flamengo não tem 6 meses. O Flamengo tem o jogo de domingo, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil e tem a responsabilidade de ser o melhor time do continente. Filipe Luís não é mágico, ele é treinador, e treinador precisa de peça, precisa de material humano de qualidade, e o Léo Ortiz é o material humano mais qualificado que a gente tem na nossa defesa hoje. A nação está em brasa. O clima no ninho do urubu está tenso porque os jogadores também sentem quando um líder como o Léo Ortiz está sendo negociado. Isso mexe com o vestiário, mexe com a confiança do grupo e pode colocar tudo a perder em uma temporada que tinha tudo para ser perfeita. BAP, abre o olho. A torcida não perdoa quem coloca o dinheiro acima da glória esportiva. O Léo Ortiz tem que ficar. O Léo Ortiz vai ficar se a gente fizer barulho o suficiente para essa diretoria entender que o Flamengo não está à venda. O manto sagrado não é mercadoria barata e o Léo Ortiz sabe o peso que ele carrega no peito. O José Botto que use a sua influência na Europa para trazer reforços, não para facilitar a saída de quem está resolvendo o nosso problema lá atrás. O Flamengo precisa de estabilidade, e o Léo Ortiz é o pilar dessa estabilidade que o Filipe Luís tanto valoriza. Não tem conversa, não tem meio termo. Léo Ortiz é do Flamengo e ponto final. Expansão final para atingir a meta.
E para você que está assistindo, eu te pergunto: você aceitaria a venda do Léo Ortiz por esse valor sabendo que o mercado está inflacionado e que qualquer zagueiro nota 7 hoje custa uma fortuna? Claro que não. O Léo Ortiz é nota 10, é craque, é diferenciado. A gente vê a postura dele em campo, a liderança, a forma como ele orienta os companheiros. Ele é o técnico do Filipe Luís dentro de campo no setor defensivo. Perder isso é uma insanidade que só uma diretoria focada apenas em números poderia cogitar. Luiz Eduardo Baptista, você foi eleito para levar o Flamengo ao próximo nível. E o próximo nível não se atinge vendendo o Léo Ortiz para a Turquia. O próximo nível se atinge segurando os craques e trazendo jogadores que façam o Léo Ortiz se sentir ainda mais motivado a ganhar tudo por aqui. Fábio Palmer, faça o seu trabalho e blinde o nosso jogador. José Boto, use sua inteligência para reforçar o time, não para desmantelá-lo. E Filipe Luís, a torcida está com você, a gente sabe que você quer o Léo Ortiz no time e a gente vai lutar junto com você para que esse elenco não seja enfraquecido por decisões burocráticas que ignoram o sentimento da nação rubro-negra. O Léo Ortiz é o nosso xerife, o nosso paredão de 185 milhões que vale muito mais do que isso para cada um de nós, que pulamos e vibramos a cada desarme providencial que ele faz. O Flamengo é gigante, o Flamengo é força, e o Léo Ortiz é a personificação dessa força na nossa zaga. Não vamos aceitar menos do que a permanência dele e a busca incessante por mais títulos, porque o Flamengo não nasceu para ser banco. O Flamengo nasceu para ser o dono do jogo, o dono da bola e o dono da América, sempre com o Léo Ortiz protegendo a nossa meta com a garra e o talento que só quem é Flamengo de verdade consegue entender e respeitar. A negociação pode estar avançada, mas nada está assinado, e enquanto houver esperança, a torcida vai gritar o nome do Léo Ortiz e exigir que o BAP honre o compromisso de fazer um Flamengo cada vez mais forte e imbatível. É hora de mostrar quem manda, é hora de mostrar que o Flamengo é o maior do mundo e que ninguém tira os nossos craques sem uma briga monumental. Léo Ortiz, fica no Mengão. BAP, não ouse vender o nosso futuro por um punhado de moedas turcas. O Flamengo é para os fortes, e o Léo Ortiz é um dos mais fortes que temos. Vamos para cima, Flamengo, com Léo Ortiz e Filipe Luís, rumo à glória que nos pertence por direito e por tradição. A nação exige respeito, a nação exige o Léo Ortiz no campo, e a nação exige que o BAP cumpra o que prometeu e nos entregue um time imbatível, começando pela manutenção da nossa zaga de ferro liderada pelo inquestionável e inegociável Léo Ortiz. Que a diretoria ouça esse clamor e que o bom senso prevaleça sobre a ganância financeira, pois o que nos move não é o dinheiro, é o Flamengo campeão sempre.